Boa tarde a todos. Estamos agora voltando com o curso de atualização, em eletrônica para sistemas embarcados. Essa é a 10ª aula. E agora a gente vai continuar o assunto dos conversores, né? A gente viu na última aula os conversores AD, que são aqueles responsáveis em representar um sinal analógico na entrada através de uma palavra binária na saída. Então ele vai indicar a qual intervalo pertence aquele sinal de entrada através de uma representação binária. Então, o conversor analógico digital, ele divide o domínio na entrada em vários subintervalos, e estes subintervalos ele vai classificar com números inteiros que ele pode representar através de uma representação binária, que vai ter aí, se o seu conversor tiver n bits, você vai ter 2 elevado a n possibilidades, e cada uma dessas possibilidades vai representar um subintervalo do domínio de entrada, que para sinais aí alimentados com 5 volts, que são os mais comuns, você vai ter esse intervalo entre 0 e 5, subdividido em 2 elevado a n grupos. O conversor que a gente vai ver hoje é o inverso, que é o conversor DA. Então ele faz a conversão inversa, isso é, dado uma palavra binária, ele tem que interpretar qual é o intervalo ao qual pertence a tensão que se quer representar ali naquele caso. E aí agora nós temos um problema, né? Como a gente tinha discutido lá na última aula. A gente não tem como saber exatamente qual era a tensão de entrada, a gente só tem como saber qual era o subintervalo ao qual pertence aquela tensão de entrada. Então, no caso que a gente utilizou na outra aula, vamos supor que eu tenho as tensões de 0 a 5 volts divididos em 5 intervalos. 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Se na minha memória digital está lá armazenado dizendo que a minha tensão pertence ao grupo 3, por exemplo. O terceiro grupo seria o grupo de tensões que estão entre 2 e 3. Mas eu não tenho como saber com certeza qual era a tensão de entrada, certo? Por conta daquilo que a gente chama de erro de quantização. O que o conversor vai fazer? Ele vai simplesmente escolher uma tensão dentro desse intervalo para fazer a representação. A forma mais simples de fazer isso é a gente escolher a tensão inferior do intervalo. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, se a gente dissesse assim, minha tensão de entrada estava no grupo 1, no subintervalo 1. Então a gente vai representar essa tensão com 0 volts. Ponto. Independente de qual tenha sido a tensão de entrada, desde que ela esteja entre 0 e 1, ela será representada após o conversor DA, ou seja, digital analógico, como 0. E assim sucessivamente. Então a gente vai ter apenas 5 possíveis representações após o conversor DA. 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts ou 4 volts. São as únicas 5 representações. Então a gente está reduzindo o domínio dos números de uma representação incontável para uma representação contável, né, que pode ser representada através dos números naturais, certo? Por ser contável. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar no conceito do que é um conversor DA, certo? Imagine que eu tenho um conversor DA de 3 bits. Se ele tem 3 bits, esses bits possuirão 8 possibilidades, né? Que isso é 2 elevado a 3, cada bit pode ter o valor 0 ou 1, então 2 elevado a 3 possibilidades no total. Estas possibilidades de representação, aqui para o conversor DA, não serão saídas, elas serão entradas, certo? Porque agora eu estou convertendo no sentido contrário, estou convertendo da palavra digital para uma tensão analógica. Como a gente comentou, eu não tenho como saber qual foi a tensão de entrada que gerou essa palavra, mas eu vou fazer uma escolha de representação. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira palavra, certo? A primeira palavra possível é quando os 3 bits têm valor igual a 0. Estou circulando aqui de verde. Vocês estão vendo aqui, essa é a primeira representação, 000,
quando a gente converte para os números naturais na base 10, ele vai valer também o número 0. Então seria o meu primeiro intervalo que eu posso representar. Esse primeiro intervalo vai valer entre 0 e 12,5% do valor total da minha referência. Então, se for 5 volts, por exemplo, ele vai valer entre 0% de 5 e 12,5% de 5. Por quê? Como eu estou dividindo por 8, eu estou dividindo em grupos de 12,5 em 12,5%. Certo? Por cento do valor total de representação. Meu intervalo é 12,5% do intervalo total aí que a gente está usando como referência, de 0 a 5 volts, por exemplo. Então eu vou escolher representar essa tensão de saída como 0. Certo? Eu tenho que tomar uma decisão, eu decido representá-la como a tensão 0. Então tudo aquilo, todas as tensões que forem entre 0 e 12,5% da tensão de referência serão representadas pela palavra 000, quando eu converto AD, analógico para digital, e quando eu desfaço a conversão, eu vou fazer a escolha de representar essa tensão pelo início do intervalo, que aqui será 000. A próxima palavra é a palavra 001. A segunda palavra, quando a gente converte para os números naturais na base 10, vai representar também 1. O número natural 1 na base 10. Esse intervalo vai representar as tensões entre 12,5% e 25%. Todas as tensões neste intervalo. Mas como eu não tenho como saber qual era esta tensão originalmente, então eu vou representar todo esse intervalo como a tensão 12,5% da tensão de referência. Então aqui no caso, se a minha tensão é 5 volts na referência, então 12,5% de 5 vai ser minha segunda representação. E assim sucessivamente, né? Eu tenho 8 possibilidades, então vocês estão vendo aqui a construção da tabela. A gente vai construindo a representação de 0% até 87,5%. Por quê? Porque meu último intervalo, o intervalo 1, 1, 1, ou convertendo para os números naturais na base 10, isso aqui seria 7, seria igual a 7, né? O último grupo, é o oitavo grupo, representa de 87,5% até 100% da tensão de saída. Então, de 87,5% de 5 até 5 volts. No caso, a gente usando como 5 na representação de saída. Certo? Beleza. Então, esse último grupo a gente vai representar pelo limite inferior do intervalo, que é 87,5. Então é esta a representação. Como a gente não tem como saber, a gente vai simplesmente atribuir um valor, e este valor vai ser o valor inferior daquele subintervalo. E aqui a gente tem uma tabelinha para 3 bits, que vão representar 8 subgrupos. Então, naturalmente, se a gente tem n bits, a gente vai ter 2 elevado a n subgrupos. Então, se a gente tem 4 bits, 16 subgrupos, e estes subintervalos serão ainda mais divididos. Daí a gente relembra a importância da gente utilizar conversores, tanto AD quanto DA, com um número grande de bits. Por quê? Quanto maior é o número de bits do meu conversor, menores são os comprimentos desses intervalos. Então, por exemplo, para 3 bits, eu estou dividindo em 8 subintervalos. Para 16 bits, eu estou dividindo em 16 subintervalos. Então, cada intervalo tem o seu comprimento reduzido pela metade. Portanto, o seu erro de quantização também é reduzido pela metade. E aí a minha conversão torna-se mais precisa. O custo que eu tenho com isso é o fato de eu ter que armazenar mais informação. Certo? Então, essa é a razão pela qual imagens com maior definição têm tamanhos maiores, porque elas precisam de pixels a mais. E os pixels são representados por informação ali digital na forma de bytes, certo? Que nada mais é do que um conjunto de bits. Então, quanto mais fiel é a minha conversão analógico-digital, mais bits eu preciso para guardar mais informação. Certo? Então, a analogia da imagem é exatamente a mesma para qualquer outro tipo de sinal que não seja uma imagem. Mas aí na conversão DA nós temos uma característica interessante, né? Na conversão DA,
a gente pode utilizar essa representação de uma maneira particular. Então veja só. Eu posso dizer que a minha... Vamos escolher uma palavra aqui qualquer, certo? Vamos escolher essa palavra aqui que representa o quinto grupo. Certo? A palavra 100. Tá todo mundo vendo quando eu escrevo com a canetinha? Então, esta palavra 100 vai representar exatamente a metade do caminho entre a minha representação mínima e a minha representação máxima. Então, 50%. Note que eu tenho 1, 0 e 0. Na próxima representação, eu tenho 101, por exemplo. Esta representação, a gente vai representá-la com 62,5% do valor total. Então, por ser 62,5% do valor total, ela está acrescida de 12,5%. Então, veja só, quando eu adiciono o último bit, eu estou sempre acrescentando 12,5%. Então, veja só, quando eu passo da primeira palavra para a segunda, eu estou acrescentando 12,5%. Quando eu passo da terceira para a quarta, eu estou acrescentando 12,5%. E assim sucessivamente. Então, a cada duas palavras seguidas, quando eu troco o meu bit menos significativo de 0 para 1, eu estou acrescentando 12,5%. Vocês percebem isso? Certo? Ok. Beleza. Agora notem o seguinte. Quando a gente faz a conversão, se a gente parar para observar o segundo bit, quando a gente para observar o segundo bit, vamos comparar agora duas palavras em que a gente só tem o segundo bit de diferença, certo? Vamos comparar, por exemplo, a primeira palavra, que é a 000, e vamos compará-la com a terceira palavra, 010, certo? A única diferença entre esses dois é o segundo bit. Aqui o bit IN1 é o segundo bit menos significativo, que aqui no caso, como a gente só tem 3, também será o segundo bit mais significativo, né? Ele está no meio do caminho. A transição entre um e outro, se você parar para prestar atenção, tem sempre 25% de diferença. Então eu estou aumentando a minha tensão em relação à referência, né? Eu estou aumentando a minha tensão de saída 25% da referência. Se observar aqui, ó, essa transição daqui para cá, a mesma coisa acontece. Certo? Então eu estou olhando agora da segunda palavra para a quarta palavra, eu estou sempre aumentando 25%. Então quando eu troco o segundo bit de 0 para 1, eu estou sempre aumentando a tensão em 25% do meu valor total. E se você observar aqui, ó, na terceira, no terceiro bit menos significativo, que aqui no nosso caso é o bit mais significativo, né? O bit mais significativo, quando eu tenho duas palavras iguais, que só variam, quer dizer, iguais exceto o bit mais significativo, elas são acrescidas de 50%. Então vamos escolher duas aqui para a gente comparar. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Vamos pegar a segunda palavra. A segunda palavra é o 001. Quando a gente muda o primeiro bit, ela resulta em quem? Ela resulta nessa mesma palavra aqui, né? 101. Que a gente já usou no exemplo anterior, mas tudo bem. Então, quando a gente varia o bit mais significativo, a gente está adicionando 50% do valor. Todo mundo seguiu esse raciocínio? Isso é bem relevante para a conclusão que a gente quer chegar aqui. Certo? Então, qual é a conclusão que a gente quer chegar com esse esquema? Existe uma forma muito fácil de a gente representar diretamente
essas tensões na forma da representação que a gente quer. A gente tem que fazer o seguinte. Quando o bit mais significativo, quem que é o bit mais significativo? O bit mais significativo aqui é IN2. Quando o bit mais significativo estiver presente no sinal, eu vou somar a esse sinal 50% do valor total. Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui essas coisas, que eu desenhei muita coisa aqui, eu vou apagando. Então, olha só, toda vez que este meu bit mais significativo for igual a 1, eu vou somar ao sinal de saída 50% do valor total. Então, veja só, nesses últimos 4 casos, nos últimos 4 grupos em que o meu bit mais significativo é igual a 1, eu posso representar a minha saída em termos da soma de 50% do sinal. Certo? Já o meu bit, o meu segundo bit mais significativo, aqui para 3 bits vai ser o bit central, toda vez que eu tenho uma mudança de 0 para 1, eu estou acrescentando 25%, ou seja, VI, V de entrada, ou a minha V de referência, sobre 4, 25%, certo? E note que eu posso representar aqui os sinais de saída como somas em 25% do valor de referência. Beleza? E aqui para o meu bit menos significativo, quando eu adiciono o meu bit menos significativo, eu estou aumentando a minha tensão de saída por 1/8 da tensão de referência. Então aqui nesses 4 casos, eu estou somando 12,5, que é 1/8 da tensão de referência. Então aí o que eu tenho que fazer é muito simples então. Criar o circuito conversor DA é bem mais simples do que criar o circuito conversor AD. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar as minhas entradas a valores de tensão e somar esses valores na saída. Então, um conversor DA é essencialmente um circuito somador. Ponto. Agora, ele não pode ser um circuito somador normal com todos os pesos iguais. Eu preciso que esse circuito somador tenha pesos diferentes para as entradas diferentes. Então, quando for a minha primeira entrada, o meu peso deve ser 1/2. Por quê? Se a minha tensão de entrada vai ter 5 volts, eu quero que na saída este sinal seja acrescentado de 2,5, ou metade do sinal total. Que aqui no caso, sendo 5 volts, a metade do sinal total vai ser 2,5. Então eu preciso somar esse primeiro bit com peso de 1/2, com peso de 50%. Isso. Claudiane está perguntando se isso quer dizer que com 3 entradas você não consegue obter o valor total na saída. Não. A gente está escolhendo aqui o método de arredondamento para baixo, certo? Então todos os valores, todos os intervalos serão arredondados para baixo. Então isso significa que no meu último valor será o quê? De 87,5% até 100% do meu valor de representação. Então, se eu estou arredondando para baixo, eu vou arredondá-lo como o início do intervalo, que aqui vai ser 87,5. Se a escolha for arredondar para cima, aí você perde o 0, certo? Você sempre vai perder uma das pontas, porque você está arredondando. E, na verdade, você não está perdendo... Veja, você não está só perdendo os 5 volts. Você está perdendo toda a informação entre 87,5 e 5. Toda a tensão que estiver entre 87,5 e 5 vai ser representado como 87,5. Ou melhor, 87,5 e 100%, né? Então, tudo aquilo que estiver entre 87,5 e 100%, se for convertido para uma mídia digital, a gente perde essa informação. A gente não sabe qual é a tensão. Então, a rigor, eu não sei se a tensão é 5 ou não. Eu só sei que a tensão está entre 87,5 e 100% do valor total.
caso a minha representação digital seja a representação 111, ou seja, a última representação nas 8 representações possíveis. E isso independe do número de bits, certo? Você pode colocar um número infinito de bits, sempre vai existir um pequeno intervalo que vai introduzir um erro e você não vai representar 5 volts na saída do seu amplificador, do seu conversor DA, certo? Sempre vai haver uma perda. Sim, sempre haverá perda quando a gente faz conversão analógico-digital, certo? Essa é uma constante. A conversão analógico-digital sempre introduz perdas. Aí vocês podem se perguntar, tá, insere perdas, mas por que as pessoas dizem que circuitos digitais são melhores? Por conta das coisas que a gente comentou na última aula. Porque os circuitos digitais, eles são muito mais robustos do ponto de vista de sobreviver a ruídos, interferências, certo? E sobreviver a não linearidades do circuito, que são as distorções. Além disso, a gente consegue armazenar eles de maneira muito mais confiável, mas muito mais confiável mesmo. Quem já teve fita lembra, como que fita não tinha a mesma fidelidade de um CD, por exemplo. Então a gente consegue armazená-lo com uma fidelidade muito maior, que garante que a gente não vai ter perdas e nem distorções do sinal ao longo do tratamento digital, né? A única coisa que a gente precisa garantir é que a gente vai ter um número de bits que seja grande o suficiente para que essas perdas sejam pequenas, certo? Para que o erro de quantização seja pequeno. Então, se você tirar uma foto com poucos megapixels, você vai ter muita perda de informação. Mas se você tirar uma foto com vários megapixels, então você tem menos perda de informação, que garante que você vai ter uma representação da imagem melhor, certo? Então, essa é uma analogia que funciona para todos os tipos de mídia digital e analógico. Sempre essa comparação, o digital, se tiver uma quantidade de informação grande o suficiente, vai conseguir representar melhor do que o sistema analógico, certo? Uma vez que o analógico está sempre propenso a ruídos, interferências e distorções. Então, beleza. Então, uma regra geral aqui que a gente pode ter no conversor DA, está descrita aqui à direita, é que para que o conversor DA funcione, a gente precisa implementar um circuito que vai interpretar essa palavra binária da seguinte forma. O bit mais significativo, aqui ele vai ser IN, N. Aliás, aqui o mais significativo é N-1, teve um errinho aqui, eu vou consertar, tá? Mas o bit mais significativo vai adicionar metade do meu nível de referência na saída. O bit seguinte vai adicionar 1/4 da saída. E o bit seguinte vai adicionar 1/8 e assim sucessivamente, até que o meu bit menos significativo adiciona a referência dividido por 2 elevado a n-1. Tá? Aqui teve um errinho no índice, certo? Esse primeiro aqui é n-1, o segundo é n-2 e por aí vai. O terceiro é n-3. Teve esse... Eu vou corrigir isso aqui antes de colocar para vocês o PowerPoint, certo? Então aqui é n-3. Ok? Beleza. A forma mais fácil, simples e direta da gente fazer isso é utilizar o circuito que a gente viu lá na aula de amplificadores operacionais, que é o somador ponderado. Então o que a gente faz? A gente coloca na sequência um somador ponderado com pesos diferentes. Então se vocês olharem aqui no diagrama, a gente tem esses resistores diferentes, né? E se vocês lembrarem, os resistores diferentes fazem com que a saída tenha... fazem com que a saída seja a soma das entradas, porém com pesos diferentes para cada resistor. Mas aí, se vocês perceberem, esse cara daqui é um somador inversor, certo? Então a saída aqui, representada por ADD out, é na verdade o inverso da tensão que a gente quer, né? Porque esse é um amplificador inversor. Então a gente liga num outro amplificador de ganho -1, que é esse amplificador aqui de saída, nada mais é do que um amplificador inversor, que a gente faz R2 igual a R1. Se a gente faz R2 igual a R1, então a gente tem um ganho de -1, isso acoplado
ao amplificador somador ponderado, vai dar o resultado que a gente quer. Vamos dar uma olhada em como isso aqui funciona? A gente pode analisar, a maneira mais simples da gente analisar é fazer esse cara daqui por superposição. Então, o que a gente vai fazer na superposição? A gente não precisa analisar o amplificador inversor, vamos dar uma olhada só nesse primeiro amplificador aqui ponderado, certo? No primeiro somador ponderado. Então, isso vai ficar mais ou menos assim quando a gente insere a superposição. Então, na superposição, nós vamos considerar uma fonte por vez. Então, aqui no caso, a gente vai considerar só a tensão de entrada do bit mais significativo, então VI2. E as outras fontes de tensão a gente vai considerar aterradas, certo? Então, aterrando ali a entrada. Através do amplificador operacional, como ele está realimentado, a minha entrada inversora irá tender a zero, criando aqui um terra virtual. Como este terra virtual aqui é zero, então não haverá fluxo de corrente em nenhum dos outros resistores do meu somador ponderado. Certo? Então não vai fluir corrente por eles, então a gente pode considerar que eles não vão interferir no circuito. E aí esse amplificador torna-se um amplificador inversor tradicional. Todo mundo consegue perceber isso? E aqui neste amplificador inversor tradicional, o meu R2 será igual ao que eu estou chamando aqui de R. Esse cara daqui vai ser o R2. E o R1 vai ser esse cara aqui, 2R. Então, quando eu fizer a divisão de um para o outro, o meu ganho é menos R2 sobre R1. Então, R sobre 2R, o ganho será igual a 1 sobre 2, que é o que a gente queria, né? A gente quer representar o bit mais significativo como sendo 50% do valor total do sinal. Então, se esse meu VI é, por exemplo, a saída de um microcontrolador, naturalmente ele já vai valer 5 volts. Então, quando eu coloco um ganho de 1 sobre 2, ele gera na saída a tensão 2,5, que é 50% do valor total de representação. Certo? Aqui é a análise tradicional, né, que a gente faria, né, que é a corrente que vai fluir por esse cara daqui. Se a gente coloca a corrente neste sentido aqui, né, essa corrente I será igual a VI2 aqui no caso, né, sobre 2R. Esta corrente é a mesma corrente que flui no resistor R, então, portanto, a minha saída será menos R vezes I, que é igual a menos VI sobre 2. Essa aqui é a dedução normal aí do amplificador inversor, que a gente já fez várias vezes. Certo? Então, analogamente, o que é que a gente vai ter quando a gente soma todas as saídas, né? Então, pelo princípio da superposição, a gente vai somando uma a uma as saídas, analisando uma por uma na superposição. Quando a gente for para a próxima entrada, no caso vai ser a entrada de bit 1, a segunda entrada mais significativa, então esta entrada daqui, né, I1, ela vai estar ligada no resistor de 4 ohms. Então, por estar ligada no resistor de 4 ohms, tudo que tem 2 aqui vai virar 4, porque a gente está usando um resistor de valor diferente. E aí a resposta após o somador será esta. Então, o bit mais significativo vai ter o ganho 1 sobre 2, o bit seguinte vai ter o ganho 1 sobre 4, e o bit seguinte o ganho 1 sobre 8, e assim sucessivamente. Então, esse é um modo muito simples de a gente fazer um somador com um único amplificador operacional, e a gente só vai colocando valores de resistores aí. Cada vez o próximo resistor deve ser o dobro do resistor anterior, e aí você consegue fazer um resistor com N bits, caso você queira fazer esse resistor, um conversor com N bits, nesse esquema muito simples, enfim. Só que aí, como o amplificador é inversor, né, como esse somador é inversor, eu preciso fazer a inversão. Então, aqui por último eu tenho a tensão de saída total, aqui onde está representado pela seta, após o amplificador inversor. O que eu posso fazer se a minha tensão de referência for menor?
Se a minha tensão de referência é menor do que o que eu quero, eu posso utilizar o segundo amplificador para ajustar e amplificar aquela tensão no nível que eu quero. Então vamos dizer que o meu amplificador, vamos supor que o meu microcontrolador trabalha com 5 volts, mas eu quero uma tensão de referência de 10 volts. Eu faço a conversão normal no primeiro estágio e no segundo estágio eu dou um ganho de 2, certo? Então é só alterar esse valor de R aqui, é só alterar o valor de R2 no segundo amplificador e eu posso ajustar, fazer com que o meu ganho leve o meu nível de representação para a referência que eu quiser, através do segundo amplificador. Certo? A Alisson está perguntando se as entradas são sempre iguais às associações dos resistores que alteram o valor. Sim, as entradas, eu estou supondo aqui que as minhas entradas são a saída de um microcontrolador só, certo? De um único sistema. Então, nesse único sistema, as entradas serão ou 0 ou 5 volts, certo? Se a minha tensão for 5 volts, ou no caso se a minha tensão for 3.3, no caso da ESP, por exemplo, ou outros microcontroladores muitos que trabalham com 3.3, todas as entradas terão o mesmo valor, certo? Ou elas vão ter o valor igual a 0, ou elas vão ter o valor igual a 3.3, ou 5, enfim, qualquer que seja o nível superior. Então, no meu nível inferior eu vou ter 0, no meu nível superior eu tenho aquela tensão lá fixa do nível superior. Então não tenho variação. Aqui eu não tenho entrada senoidal, é um sinal digital, certo? Até porque conversor digital analógico. Então a entrada, os sinais de entrada têm caráter digital, sempre possuem 2 valores, ou melhor, podem possuir somente 2 valores, né? O 0 ou VCC, que aí pode ser 5, pode ser 3.3, pode ser qualquer outro valor. Agora a minha saída não. Minha saída é um valor analógico, então pode assumir qualquer valor entre 0 e a minha tensão de referência. Só que qual que é o problema? Eu não tenho informação suficiente para saber qual é a tensão na saída. Eu só sei que ela pertence a um certo intervalo. Então, arredondando para baixo, eu vou ter aí 2 elevado a n possibilidades de tensões analógicas na saída. Então, apesar do meu sinal poder ter qualquer valor na saída, na realidade ele só pode ter 2 elevado a n valores diferentes, porque é isso que eu tenho de informação. Eu não tenho como ter informação além disso, certo? Porque eu estou saindo de um mundo digital, que é contável, que é representado pelos números naturais, para o meio analógico, que aí pode ser representado pelos números reais, né? Então, eu faço a conversão, eu não tenho como saber onde é que essa tensão estava dentro desse intervalo, certo? Beleza, acho que foi. Então, vamos lá. Existe um outro tipo de conversor. É esse conversor que vocês vão fazer na atividade de hoje, tá? E é o conversor DA do tipo escada. Então, ele é essencialmente a mesma coisa do que o conversor DA do tipo somador ponderado. Só que aqui a gente usa um esquema de resistores bastante interessante. Aqui a gente não faz, em vez de a gente fazer aqui a soma ponderada das tensões, o que a gente faz aqui é uma divisão de correntes na entrada. Então, quanto mais próximo do amplificador operacional, aqui, por exemplo, menor é a divisão de corrente. Esse circuito é feito de tal forma que, quando o meu circuito está neste ponto aqui, a minha tensão é dividida por 2. Por isso eu vou colocar o meu bit mais significativo exatamente neste ponto do circuito. Mas quando eu estou mais distante, aqui por exemplo, onde está marcado de vermelho, eu estou dividindo minha corrente por valores maiores. Então eu começo a divisão por 2, só que quanto mais estágios eu vou colocando nesta rede de divisores, cada vez que eu coloco um novo estágio, eu estou dividindo aí a tensão por 2 através de divisão de corrente. Como vai ficar claro, eu vou mostrar para vocês exatamente como isso funciona para a gente não ter nenhum problema. Certo? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como é que esse circuito funciona? Eu tenho aqui um elemento chaveador, que aqui eu estou representando por esse S0.
E esse elemento chaveador, aqui S0, S1 até Sn-1, vai selecionar qual é o valor que vai estar representado nesse ponto do circuito. Ele vai chavear entre 0 e entre o meu valor V de referência, certo? Isso daqui eu já tenho uma vantagem, que eu já posso trabalhar com a minha tensão de referência, basta eu fornecer a minha tensão de referência nesse ponto e usar o meu bit para fazer o chaveamento desse elemento, certo? Então ele aqui vai ser um elemento chaveador qualquer, pode ser um transistor, pode ser, enfim, qualquer coisa. Agora, se a minha tensão de referência já é igual ao VCC, se a minha tensão de referência já é igual ao VCC, eu não preciso do elemento chaveador. Eu já posso ligar o VCC diretamente na saída do resistor aqui de valor 2R. Ficou claro? Isso é importante, porque no problema da gente, a tensão de referência será igual a VCC. Então vocês não vão precisar colocar o elemento chaveador. Mas vocês podem colocar o elemento chaveador aqui. Certo? Então a grande vantagem... Vou repetir, Claudiane. Vamos lá, de novo. O que o elemento chaveador vai fazer? O elemento chaveador vai escolher se neste ponto do circuito, aqui eu tenho o resistor 2R, que está ligado ao terminal comum desse elemento chaveador, certo? Eu posso ligar o elemento chaveador em um dos dois lados das conexões aí, como vocês estão vendo. Eu posso ligar essa conexão aqui em 0, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a tensão naquele terminal seja 0. Ou eu posso ligar o meu chaveador no outro nó, que aqui no caso está ligado em VREF. Vocês estão vendo aqui? Então o que o meu elemento chaveador está fazendo? Ele está atribuindo um valor àquele resistor 2R. Ou melhor, um valor de tensão ao terminal da extremidade em 2R. Certo? Se eu ligá-lo em terra, então a corrente vai fluir numa direção. Se eu ligar ele em VREF, a corrente vai fluir na outra direção. Então em um contexto aqui, a corrente vai fluir num sentido, no outro contexto, a corrente vai fluir em outro sentido. Isso vai fazer com que o comportamento desse circuito seja diferente. E o que a gente quer demonstrar, que eu vou demonstrar no próximo slide, é que quanto mais próximo do amplificador operacional, menor é essa divisão. Então, esse primeiro cara daqui vai ter sua tensão dividida por 2. Já o último vai ter a divisão dividida por 2 elevado a n-1. Com relação ao chaveador, o que eu estava dizendo é o seguinte. Se, por exemplo, eu estou trabalhando num sistema que tem como seu VCC 5 volts, o Arduino, por exemplo, se o Arduino trabalha com 5 volts e eu escolho a minha referência como 5 volts, eu não preciso do elemento chaveador. Eu ligo as minhas saídas diretamente nos terminais de R. Certo? Eu ligo as minhas saídas, eu ligo os meus bits diretamente nos terminais de 2R. Mas se eu tenho uma tensão de referência, 3.3, por exemplo, aí eu faço esse esquema chaveado aqui. Eu faço esse esquema chaveado e ligo no terminal da chave aqui, no terminal positivo da chave, essa tensão VREF. Certo? Por quê? Porque isso faz uma conversão de nível. Mas se eu estou no mesmo nível, eu não preciso converter o nível. Certo? Não sei se ficou claro. Ok, beleza. Então, no nosso exemplo da nossa atividade que a gente vai fazer, nós não vamos fazer conversão de nível, de tensão. Então, o nível de referência será igual a VCC, que no nosso caso é 5 volts. Então, a gente não vai precisar do elemento chaveador. Você já liga a entrada do circuito, a entrada digital, né, diretamente no resistor 2R. Ok? Então, aqui novamente, como a gente está usando o amplificador na configuração inversora, no amplificador escada, então a gente precisa novamente de um outro amplificador que faça a inversão do sinal. Note que haverá uma corrente que vai fluir na malha de realimentação do primeiro amplificador. Essa corrente depende das conexões que acontecerem no circuito escada, certo? Nessa escadinha que a gente tem aqui de resistores.
E, obviamente, o sinal de saída será um produto dessa corrente vezes o resistor de realimentação R. Mas como a gente está numa configuração inversora, então menos RI, exatamente como é na análise de qualquer amplificador. Então o que a gente tem que descobrir para saber a tensão de saída? A gente tem que descobrir qual é a corrente induzida nesse ramo aqui. Certo? Então o problema que a gente tem que resolver nesse circuito, como é que a gente analisa esse circuito? A gente tem que olhar para o circuito escada e descobrir qual é a corrente que está sendo induzida no ramo de realimentação. Porque aí a gente sabe que a tensão de saída vai ser menos R vezes essa corrente, qualquer que seja essa corrente. Ok? E aí depois ela vai ser invertida pelo segundo amplificador, que é um amplificador inversor tradicional, com ganho menos 1. Ok? Então vamos dar uma olhada. Vamos começar pelo caso mais simples, o caso mais fácil. O caso em que eu estou inserindo V de referência no bit mais significativo. Então olha só, eu estou pegando o meu sinal de entrada e colocando aqui. E por análise de superposição, eu estou aterrando todas as outras entradas. Então é a mesma análise que a gente sempre fez em superposição, certo? Deixa eu voltar aqui para o circuito anterior para a gente estabelecer uma relação entre as duas. Vamos lá, vamos voltar. Olha só, qual é o circuito que eu estou representando ali? Eu estou representando só este trecho aqui desse circuito. Só esse trecho aqui, ó. Só que agora eu vou representar para 4 bits, que é o caso que a gente vai utilizar no problema que a gente vai resolver aqui. Certo? Então eu estou representando só esse trecho do circuito e o meu objetivo é descobrir quem é a corrente I que sai do circuito. Então vamos lá. Ó. Quando você for fazer a sua conexão, quem é que você vai botar aqui? Aqui você vai botar o bit mais significativo, que sendo 4 bits vai ser o V3. Aqui nesse ponto, você vai ligar a tensão de entrada V2. V2. Aqui neste ponto aqui você vai ligar V1. V1. E aqui no último ponto você vai ligar V0, que é o bit menos significativo. Então, seu circuito lá, quando você for fazer no seu simulador, EDA, Proteus, enfim, o que você for usar, você vai ligar assim, certo? Aqui, na análise do circuito, nós vamos utilizar o método da superposição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todas as tensões, exceto aquela que eu quero analisar. Como são fontes de tensão, eu vou substituí-las por terras, certo? Então, todas essas entradas V1, V2 e V0, eu vou substituir por terra para calcular qual é o peso que esta primeira tensão V3 está introduzindo aqui no circuito. Né? Então, todo mundo entendeu a diferença entre a análise que está aqui para vocês e o que vocês vão realmente montar? Vocês vão montar, obviamente, com todas as entradas, mas aqui, para a gente analisar, é mais fácil analisar uma por uma. Então vamos primeiro analisar esse caso aqui, que é o caso para o bit mais significativo. Esta conexão aqui, ó, lembrem-se que é a entrada inversora do amplificador operacional. Então, como este amplificador está realimentado, a gente sabe que é criado nesse ponto um terra virtual. Esta tensão irá tender a zero. Certo? Essa tensão é exatamente essa tensão nesse ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto que está circulado várias vezes em azul aqui, no primeiro amplificador operacional. Então, como o terminal não inversor está aterrado, aqui, ó, e o amplificador está realimentado, então isso cria um terra virtual na entrada inversora. E é isso que a gente está vendo aqui nesse circuito. Então a gente tem 0 volts. Observe que em todo esse ramo está aterrado em todas as suas extremidades. Vocês percebem isso? Todo mundo consegue notar? Ok? O que isso implica? Se eu tenho terra virtual de um lado e terra dos outros lados,
Então eu não tenho diferença de tensão em nenhum ponto de toda essa malha de resistores. Certo? Eu simplesmente não tenho fluxo de corrente, porque eu tenho, exatamente, Alisson, porque eu tenho o mesmo potencial nos dois terminais do resistor. De toda essa malha, inclusive, né? De toda essa malha de resistores, não tem diferença de potencial. Então toda essa malha não faz diferença no circuito, a gente pode interpretá-la como um circuito aberto, já que a corrente é zero, né? Apesar dela estar aterrada dos dois lados, a representação correta nesse caso é circuito aberto, porque a corrente é igual a zero, né? A gente representa como curto-circuito quando a tensão é igual a zero. Então tudo isso aqui vai estar cortado. Eu posso representar cortando aqui só esse primeiro resistor da malha. Então eu posso calcular essa corrente muito facilmente, né? Já que a corrente vai fluir diretamente da fonte para a saída aí. Então essa corrente aqui vai ser representada como tensão de referência sobre 2R e, portanto, a tensão na saída do somador escada, que é menos R vezes a corrente, será menos V de referência sobre 2. Então, massa, bingo, a gente conseguiu resolver a primeira coisa que a gente queria resolver, que era o bit mais significativo tem que ter peso 1 sobre 2 na saída. Obviamente aqui, novamente, esse peso é menos 1 sobre 2, né, porque o meu amplificador é inversor, mas depois eu coloco um segundo amplificador inversor para corrigir o sinal e aí, beleza, resolveu. Ok. Segundo bit. Segundo bit eu vou alimentar na segunda entrada. Então a primeira entrada vai estar aterrada, né? Por quê? Porque eu estou fazendo pelo método da superposição. Então, como a primeira entrada está aterrada, agora é esse lado do circuito que não tem diferença de tensão entre os seus dois terminais. Todo mundo consegue enxergar isso? Então esse primeiro resistor R2, ou melhor, R2 não, 2R, né? Funciona como um circuito aberto, não há corrente fluindo por este circuito, por esse resistor, já que não há diferença de potencial entre os seus dois terminais, não há diferença de tensão. No entanto, a gente não pode mais dizer a mesma coisa sobre toda a rede que está agora à esquerda do meu ponto de alimentação. Por que eu não posso afirmar a mesma coisa? Porque agora eu tenho a tensão VREF que está induzindo ali uma tensão, né? A tensão de entrada V de referência está induzindo ali uma corrente que agora vai se dividir. Essa corrente irá se dividir entre esses dois caminhos. Então parte da corrente vai seguir para a direita, fluindo pelo resistor R, e parte da corrente irá fluir para a esquerda, fluindo por toda essa rede. Mas essa rede resistiva, ela tem uma característica muito interessante. Toda a resistência equivalente dela é igual a 2R. Veja só, vamos acompanhar aqui. Ó. Esses dois primeiros resistores, se eu faço associação, aqui vai ser uma associação paralela. Então, 2R com 2R, o resultante é R. Correto? Este valor R estará em série com esse próximo resistor aqui de valor R. Então eu fiz a primeira associação, que era a associação paralela. Aliás, deixa eu fazer com outra cor. Eu vou botar as associações paralelo em azul e as associações série em verde. De repente eu não consigo mais falar a palavra associação, né? Então vamos lá. Essa segunda associação será uma associação série, certo? Como a minha primeira associação tinha valor R, agora a minha nova associação terá valor 2R novamente. Veja que eu voltei à situação inicial, todo mundo percebe isso? Eu voltei à minha situação inicial. Eu comecei aqui com um resistor de valor 2R. Quando eu faço essa associação paralelo e depois série, eu volto para uma rede equivalente que tem a mesma resistência equivalente. Então, qual que é a grande sacada? Tudo que eu tenho à esquerda do meu ponto de análise vai sempre valer
resistência equivalente igual a 2R. Ó, se a gente continua aqui a nossa associação, o que a gente tem agora? A gente vai ter agora uma associação paralelo entre esse equivalente 2R e o resistor aqui, 2R, que está dentro desse laço azul. Como eu estou associando 2R e 2R em paralelo, eu tenho a metade dessas resistências. Então agora o meu valor nesta associação é igual a R. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Quando eu faço a próxima associação, vai ser desse resistor com o resistor R. O R que agora está entrelaçado por essa volta verde. O valor dessa associação série será 2R. Se vocês notarem, se vocês perceberam, o valor total dessa rede independe de quantos resistores eu usei na rede. Se eu continuo fazendo essa mesma resistência, estendendo, colocando mais resistores mais à esquerda, independente do número de resistores, essa associação será sempre igual a 2R. Desde que eu faça ela nesse esquema. Por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque isso não vai alterar o comportamento do circuito quanto mais elementos eu adicionar. Então eu posso fazer um conversor de 4 bits. Se eu quiser fazer de 8 bits, eu simplesmente continuo estendendo essa rede. Eu coloco mais resistores, estendo a rede, e cada novo grupo de resistores que eu coloco, eu estou adicionando mais e mais bits ao meu conversor. Certo? Deixa eu apagar tudo isso aqui, porque fica mais fácil da gente visualizar. Todo mundo entendeu isso? Nesse exemplo aqui a gente tem 4 bits, certo? É 1 bit para cada entrada que a gente tem aqui. Esse último tem que sempre ser aterrado, certo? Por quê? Porque o meu último tem que valer 2R, certo? Para o meu truque valer. Esse truque só vale se eu começo com 2R aqui, para poder fazer a associação paralelo com esse primeiro 2R aqui, tá vendo? Mas então eu preciso dessas entradas aqui. A gente sempre deve usar resistores que provoquem correntes da ordem de miliamperes, certo? Miliamperes e microamperes dá para a gente utilizar bem, certo? Em circuitos eletrônicos tradicionais. A gente costuma usar microamperes e até nanoamperes se a gente está trabalhando com circuitos em microeletrônica de baixa potência. Tá? Até existem circuitos que trabalham com picoampere no seu estado de... como chama? No seu estado de sleep, né? Aquele estado de economia de energia. Então, existem microcontroladores que já funcionam dessa forma. Então, ele entra num estado de consumo mínimo de energia e depois ele volta à operação, e a operação normalmente vai ser com miliampere ou microampere, centenas de microampere. Então, se a gente vai trabalhar com esse nível de corrente e o nível de tensão de unidades de volts, certo? Então, até 10, 12, possivelmente até, sei lá, uns 40 volts, a gente ainda consegue trabalhar com eletrônica, certo? Aliás, dá para trabalhar com eletrônica de potência acima disso. Mas aqui a gente está falando de eletrônica de controle, né? Então, para controle, para interpretação de sinais, a gente trabalha com potências menores para economia de energia. Então, aí, se a gente trabalha com esses níveis de tensão e esses níveis de corrente, então os resistores vão acabar sendo da ordem de quilo-ohms. Então, é normal a gente trabalhar com resistores de centenas de ohms até dezenas de mega-ohms. Acima disso, as impedâncias já passam a ser muito altas, e abaixo disso, as impedâncias já passam a ser muito pequenas na maioria dos circuitos normais que a gente utiliza atualmente, certo? Não quer dizer que daqui a 20 anos isso mude, porque as coisas mudam muito rápido.
E se você estiver fazendo alguma aplicação de potência, em que você precise de correntes muito altas, em que você precise de quedas de tensão pequenas, aí você pode usar resistores especificamente fora dessa faixa. Mas se você vai usar fora da faixa, aí a potência passa a ser uma grande preocupação. Então jamais ligue em nada a um resistor de 10 ohms sem saber exatamente qual é a corrente que vai passar por ele e calcular a potência desse resistor, porque a chance de você acabar queimando ou o resistor ou alguma outra coisa no seu circuito é grande. Então, desconfie, ou melhor, não vou dizer desconfie, mas tipo, preste atenção quando você utilizar um resistor fora dessa faixa, algo tipo abaixo de 470 ohms e acima aí de 2 ou 3 mega, tem que ter alguma razão para você estar usando um resistor de valor tão baixo ou tão alto. Em geral vai ser uma aplicação ou de pequena corrente, que você precisa de uma impedância de entrada muito alta, ou alguma coisa de potência. Isso, de novo, isso eu estou falando de eletrônica para pequenos sinais, certo? Então, quando a gente trata de eletrônica de potência, aí a relação é outra, aí as correntes já vão para os amperes, dezenas de amperes, os resistores todos baixam de valor. Então, eletrônica de potência é outra coisa, tá? Eu estou falando aqui de eletrônica, sistemas embarcados, amplificadores de sinais, esse tipo de coisa, certo? Beleza, então voltando aqui. Eu sei que esses dois resistores estão em paralelo. Onde foi que a gente estava, certo? Vamos voltar aqui. A gente sabe que a corrente de entrada do circuito, a gente vai interpretá-la como I. Certo? Se eu não tenho corrente fluindo pelo resistor, que aqui está sendo representado com 2R, né, esse primeiro resistor aqui, por quê? Porque a diferença de tensão entre os seus dois terminais é zero. Então não tenho corrente, eu vou representá-lo por um circuito aberto. Então eu sei que a minha corrente I está fluindo completamente por este resistor aqui que eu estou circulando, o resistor R. Certo? Então eu sei que essas duas correntes são iguais por conta desta questão aí da tensão. Ok. Beleza. Eu aqui nesse ponto terei uma determinada tensão aqui que eu vou chamar de uma tensão V qualquer. Note que esta tensão está sobre este resistor, mas também está sobre toda esta rede equivalente aqui. Certo? Então, a tensão sobre toda a rede equivalente é igual à tensão sobre o resistor R. Se a tensão nos dois é igual, então a relação que multiplica, né, a sua corrente vezes a resistência equivalente tem que ser igual, né? Pela relação de Ohm, V igual a R vezes I. Então aqui eu já sei que a minha tensão nesse ponto, pela relação de Ohm nesse primeiro resistor, será igual a R vezes I. Então a tensão aqui será igual a R vezes I. Se a minha tensão é igual a R vezes I, pro lado de cá, pro lado esquerdo, o que eu tenho? Pro lado esquerdo, a minha resistência equivalente é igual a 2R. Para que eu tenha a mesma tensão, a minha corrente deverá ser igual a metade, I sobre 2. E é isso que está descrito aqui no diagrama de correntes, né? Então a minha corrente será I sobre 2, por quê? Porque como a minha resistência é 2 vezes maior, vai fluir por aquele circuito metade da corrente, já que a tensão é igual. O resultado disso é que a corrente sendo induzida da minha fonte VRF será 3 meios de I. E agora a gente pode fazer uma lei das tensões de Kirchhoff ao longo deste caminho, essa malha grande aqui que eu estou desenhando. Então, fazendo a lei das tensões de Kirchhoff, eu encontro essa primeira equação aqui à direita. Tensão de referência é igual a 3 sobre 2I vezes o resistor 2R mais I vezes R, que são as correntes
I é a corrente passando pelo segundo resistor, pelo resistor R ali, né? Beleza, então quando eu resolvo essa equação, eu encontro que a minha corrente I é igual a tensão de referência sobre 4R. O que é ótimo, é exatamente aquilo que a gente esperava, é exatamente aquilo que a gente procurava. Que a corrente tivesse um peso de 1/4 sobre a tensão de referência. Por quê? Porque VREF aqui está representando o segundo bit mais significativo. E como a gente está explicando desde o esquema lá na frente, a gente quer que o segundo bit mais significativo tenha metade do peso do primeiro bit. Então o primeiro bit tinha peso 1/2, o segundo bit vai ter peso 1/4, que vai resultar em VL igual a menos R vezes I, que é igual a menos a tensão de referência sobre 4. Então o peso da tensão de referência agora passa a ser 1/4, portanto este cara será o segundo bit mais significativo, né? Essa aqui é a análise para o quarto bit, né? A análise para o terceiro bit é a mesma, e aqui o interesse não é a gente fazer um a um todos os bits, né? Porque a análise é essencialmente a mesma coisa. Mas vejam só, aqui a gente tem o terra virtual em 0 volts. O primeiro resistor é um circuito aberto e a corrente é copiada da entrada no resistor R. Note que as correntes aqui, olha só, I sobre 2, 3 meios de I, são as mesmas correntes que anteriormente funcionaram para o segundo bit. I sobre 2, 3 meios de I. Vocês estão vendo ela aqui? I sobre 2 no circuito equivalente, 3 meios em VREF. Quando a gente faz essa nova análise, por conta do novo esquema, se eu tenho a mesma tensão aqui neste ponto V, e agora eu tenho um resistor 2R, no lugar onde estava anteriormente a rede resistiva equivalente a 2R, então eu vou ter a mesma corrente, I sobre 2. Somadas as duas, eu tenho 3 sobre 2, e aí a gente vai repetindo esse processo até a gente chegar lá no início, né? Então a gente calcula aqui quem será essa tensão nesse ponto aqui, ela vai ser uma tensão V' qualquer aqui. Isso vai induzir uma certa corrente, que aqui é 5/4 de I. Isso vai fazer com que haja uma corrente. Essa setinha aqui está ao contrário, tá? Essa setinha aqui está ao contrário. 11/4 de I fluindo para o lado contrário. Aqui, no último caso, a gente pode fazer a LTK nessa orientação, já que é mais fácil, né? Mas ela poderia ser feita em qualquer uma das malhas, poderia ser feita, enfim, qualquer malha que envolvesse VREF. Mas nesse caso em particular, esta equação resulta desta LTK, o que implica que a minha corrente é um 16avos de VREF sobre R. Então eu estou adicionando um peso de 16. É um esquema ligeiramente mais complicado de entender do que o circuito anterior, mas ele é um outro tipo de rede resistiva que, bem, funciona, certo? Qual que é a desvantagem desta rede resistiva aqui? Você tem um número muito grande de elementos casados. O que são elementos casados? Elementos que precisam ter exatamente o mesmo valor enfim, mesmo valor, certo? No caso aqui, são os resistores, todos os resistores R e os resistores 2R precisam ter rigorosamente o mesmo valor, senão você não tem essa distribuição correta de pesos. Essa é a desvantagem, né? No outro circuito anterior, você não precisava ter todos os circuitos casados. Se você tivesse um único bit descasado, era só aquele bit que ia ter um problema, certo?
Então aqui você tem que casar um a um todos eles. É muito mais fácil você ter um par de resistores que tenha o valor igual do que você ter 4 ou 5 resistores que todos têm que ter o valor igual. Então aqui eu tenho um casamento mais difícil de fazer. Mas a vantagem desse circuito é que os valores dos resistores não vão aumentando com a quantidade de bits que eu utilizo. Então no esquema anterior, que é o esquema ponderado, cada vez que eu adiciono um novo bit, esse resistor torna-se mais e mais alto. Aqui não é o caso. Os resistores possuem o mesmo valor, independente do número de bits. Então, se eu escolher R igual a 1K, 2R vai ser igual a 2K, e é isso. Eu não vou ter valores mais altos por conta disso. Certo? Beleza. Eu imaginava que a gente talvez iria ter algum espaço, então eu já vou introduzindo o... Opa, não, nada a ver. Eu já vou introduzindo o novo assunto, ok? Pode ser? Isso, aqui. Ah, não. João, a atividade é para entregar na segunda-feira. Acho que eu devo ter configurado errado lá. Eu vou dar uma ajustada, certo? Não é para amanhã. A atividade que eu estou passando hoje é para segunda-feira. Então aqui vamos comentar aqui brevemente sobre o controle de dispositivos eletromecânicos. O controle de um dispositivo eletromecânico. Então, vamos lá. Os dispositivos eletromecânicos, né, são aqueles que conseguem converter energia elétrica em movimento. Esse, obviamente, não é o forte do que a gente quer estudar aqui. O que a gente quer estudar é como é que a gente consegue fazer a interface entre um circuito eletrônico que tem correntes pequenas e potências pequenas com um circuito que terá potências maiores e correntes maiores. A maneira mais simples e fácil de fazer isso é utilizando o que a gente chama de relé. O que é um relé? Ele é um elemento que possui um terminal central e 2 terminais conectores. Então ele vai ter esses 3 elementos, esses 3 terminais, certo? Que fazem um contato através de um eletroímã. Então eu utilizo um eletroímã para fazer com que o meu circuito se contacte em uma parede ou na outra parede dessa chave interna. Ele é uma chave física e que está fisicamente separado do meu eletroímã. Esse meu eletroímã será controlado por um sinal que pode ter uma potência muito menor, que pode ter uma corrente muito menor do que o sinal que será controlado no que a gente pode chamar aí do secundário do relé, né? Não é exatamente um secundário, porque não é um transformador, mas na parte secundária, certo? Existem relés aí de diferentes tensões, que suportam diferentes correntes, mas como uma linha geral, a gente vai ter os controles com valores de tensão menores e o lado da saída é nada mais do que uma chave mecânica que vai estar ou normalmente conectada ou normalmente aberta. No caso do relé normalmente conectado, o terminal normalmente conectado, quando a gente não tem nenhuma corrente fluindo pelo eletroímã, a mola interna do relé vai ligar essa chave em um dos lados. Então a gente vai ter um terminal central, como aqui a gente tem o diagrama, que pode estar ligado de um ou do outro lado dessa chave. Então ela é o tipo de chave que a gente chama de SPDT. SPDT. Single pole, double throw, ou seja, um único polo e 2 saídas. E tem uma entrada e 2 possíveis conexões de saída. Beleza. Por que isso é interessante dentro do mundo da eletrônica? Eu consigo criar uma relação entre 2 circuitos sem que esses circuitos estejam fisicamente conectados, né? Eles vão ter, obviamente, uma conexão mecânica ali dentro, mas eletricamente eles estão isolados um do outro.
Então eu posso lidar com potências muito maiores no relé, sem medo de que essas potências irão causar algum tipo de interferência ou ruído dentro do meu circuito eletrônico, que em geral vai ter dispositivos muito mais sensíveis a tensões altas. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar com um sistema eletrônico que vai acionar uma lâmpada normalmente aqui em Pernambuco vai operar com 220 volts, 110 volts em outros lugares do país. Mas trabalhar com 220 volts em um circuito que tem um microcontrolador pode não ser a coisa mais simples, né? Então a gente utiliza um elemento que faz essa interface. Quando a gente trabalha com relé, a gente tem que lembrar que o eletroímã será um enrolamento, né? Será um enrolamento por quê? Naquele enrolamento, quando a gente flui por esse enrolamento uma corrente, ela induz um campo magnético e é esse campo magnético que vai fazer movimentar o contactor da minha chave, certo? Para uma posição ou para outra posição. Então, como eu estou usando um elemento dessa natureza, haverá nesse elemento uma indutância. E quando a gente chaveia uma indutância, abre e fecha um circuito numa indutância, a tendência deste indutor é manter a corrente entre os seus dois terminais. Isso faz com que possam surgir tensões muito altas quando a gente chaveia um relé, se a gente não providencia para essa corrente um caminho de fuga. Então, sempre que a gente conecta um elemento como este, a gente precisa providenciar um caminho para a fuga da corrente residual, que fica armazenada através do campo magnético daquele indutor. Alguns relés já vêm com isso internamente, em outros a gente precisa colocar dentro do circuito um diodo reversamente polarizado em paralelo com os terminais de controle do relé. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa sempre fazer quando está trabalhando com um dispositivo relé. Um diodo conectado na configuração paralelo, mas reversamente polarizado normalmente, né? A corrente normalmente fluiria de VCC para o terra. A corrente normalmente flui nesse sentido aqui no relé. E através do transistor, quando o transistor estiver aberto, né? Quando o transistor está fechado, o relé pode descarregar a sua carga armazenada no campo magnético através do caminho fornecido pelo diodo. Certo? Isso é extremamente importante para evitar picos de tensão caso não haja caminho para essa corrente. Certo? Então, a forma mais simples de a gente fazer o controle de um relé é o seguinte: eu ligo a minha tensão de entrada, a minha tensão de controle, que aqui eu estou representando como Vin, na base de um transistor. Por que eu preciso desse resistor RB? Porque o meu transistor não funciona com corrente infinita, né? Meu transistor tem um limite de corrente. Então eu preciso controlar essa corrente por RB. Quem é que vai ser a tensão aqui, base e emissor? Se o meu transistor estiver operando, vai ser 0,7. Né? Então eu vou ter 0,7 de tensão entre a base e o emissor do transistor, que são esses dois terminais aqui. Então eu tenho 0,7. Então se o meu V de entrada é um sinal digital que está saindo de um microcontrolador, ele pode ter duas operações, em 0 volts ou em 5 volts. Em 0 volts, tudo bem, eu não tenho os 0,7 na base emissor e o meu transistor não opera. Se eu tenho a entrada 0, nesse caso, então o que vai acontecer? Eu não tenho corrente fluindo por RC, por quê? Porque eu não tenho tensão suficiente na base emissora. Eu não tenho esses 0,7 que são necessários aqui para fazer o meu dispositivo polarizar. Então o meu relé não será ativado. Por quê? Porque eu não tenho corrente fluindo pelos terminais do eletroímã. Né? E aí o meu relé continuará na posição
normalmente conectado, né? Ele vai continuar na posição original. Quando eu coloco aqui a minha tensão de entrada, vamos supor que a minha tensão de entrada seja de 5 volts. O que vai acontecer? Eu terei o 0,7 suficiente para polarizar o meu transistor. Quem é que vai controlar a corrente? RB. RB vai ter que ter que valor? RB vai ser a diferença de tensão, 5 menos 0,7, dividido pela corrente de base que eu quero. E aí você que vai escolher a corrente de base observando o datasheet do transistor que você escolher. Todos os transistores possuem no seu datasheet as informações de quais são as correntes máximas que a gente pode utilizar naquele transistor. Então a gente vai olhar no datasheet, entender qual é a corrente que é necessária para que aquele dispositivo opere e aí então fazer a escolha desse valor aí de corrente para o transistor. Certo? Isso vai determinar o valor de RB. RB estando escolhido, quando eu tenho 5 na entrada, fluirá uma corrente através do transistor. Por quê? Porque eu tenho VCC, certo? Quem é que vai determinar esta corrente? Quem vai determinar essa corrente é o resistor RC, o resistor de coletor, né? Porque o que acontece? Quando eu coloco a minha tensão em 5 volts, meu transistor vai entrar em saturação, o que significa que a tensão entre o seu emissor e o coletor será muito pequena. Ele pode ser em torno de 0,2, 0,3, vai depender do seu transistor, mas será uma tensão pequena. E aí o resistor RC vai ser responsável por controlar o fluxo de corrente que passa pelo seu transistor. E aqui o RC vai ser definido em função da tensão no coletor, da corrente de coletor desse transistor. Então, novamente, lá no datasheet, você vai observar qual é a corrente máxima de coletor para esse transistor. E aí você vai escolher qual é a corrente que você vai fluir pelo coletor do seu transistor. É óbvio que você não deve escolher a corrente máxima. A corrente máxima é o caso último antes de que o transistor se queime, né? Então a gente vai operar antes disso para evitar que o transistor seja danificado. Certo? E é aí que a gente escolhe o valor de RC. Certo? Então ligando no relé, na saída você vai ligar o seu circuito. Então uma forma de fazer é como está exemplificado aqui. Então você vai criar o seu circuito, o circuito que você quer controlar com o relé, conectando nos terminais normalmente abertos do seu relé. Quando você coloca um sinal em V de entrada, isso faz fluir uma corrente pelo seu relé que fecha o circuito no sentido que você quer induzir a corrente. E aí fechou o circuito para cá, o seu motor ou qualquer que seja o equipamento que você quer controlar começa a operar. Certo? Então, essa é a forma mais simples. Uma outra forma que a gente tem é utilizando o optoacoplador. Certo? O que é o optoacoplador? Relembrando aquilo que a gente já viu, o optoacoplador é um conjunto entre um elemento que converte energia elétrica em energia luminosa e um sensor que faz a conversão contrária. Então vai ter um LED e um fototransistor. Quando existe corrente no LED, esse LED induz o fototransistor a entrar na região de saturação. Certo? Então, o fototransistor entra na região de saturação quando o LED está conduzindo. Aqui na entrada a gente tem uma porta inversora, tá? Essa aqui é a representação da porta inversora. Então, quando a minha entrada, vamos supor que a minha entrada seja igual a 0. Se a minha entrada é igual a 0, como esta porta é uma porta inversora, aqui na saída do meu inversor eu terei 5 volts. Certo? Como eu tenho 5 volts na saída do meu inversor, note que esse grupo em série que está aqui sendo construído por RD em paralelo com o diodo,
não tem diferença de tensão entre os seus terminais, então ele não conduz. Como não há condução pelo diodo, ele não gera luminosidade, o que significa que o meu transistor está em regime de corte. Meu transistor está em regime de corte. Então, como o meu transistor está em regime de corte, o que acontece com a corrente? A corrente flui pelo meu transistor de saída, fazendo a ativação do meu circuito. Assim como a gente tinha feito nesse caso aqui, né? Então, quando o meu transistor aqui está em corte, a corrente flui de VCC2 para o transistor aqui na saída. Então, fazendo esse transistor entrar em saturação, o que faz com que haja corrente aqui, fazendo ativar o que aqui está sendo representado por um buzzer piezoelétrico, ou uma sirene, né? O que acontece no caso contrário? No caso contrário, a minha entrada será igual a 5 volts. Lembrando que essa entrada aqui é a saída de algum microcontrolador, né? Então ela vai ter níveis digitais, é um controle digital, então aqui ó, 5. Na saída do meu inversor eu tenho a tensão 0. Agora a situação é outra. Vai fluir uma corrente pelo LED e esta corrente vai induzir uma intensidade luminosa que será captada pelo transistor do optoisolador, o fototransistor. Então isso vai fazer com que esse fototransistor entre em modo de saturação. Quando ele está em modo de saturação, a corrente irá fluir neste sentido. E a tensão sobre ele será muito pequena. Vamos supor que seja aqui da ordem de 0,2. Como esta tensão sobre o optoisolador é muito pequena, a gente não tem tensão suficiente para fazer com que o transistor na saída conduza. E aí, portanto, esse transistor estará em regime aberto, em regime de corte, o que faz com que não haja operação no meu controle, na minha saída aqui no piezoelétrico, certo? No buzzer. Não é curto-circuito na fonte justamente pela existência do resistor aqui RO. Certo, Yuri? E aí, bem, é para isso que o resistor RO está aqui. Para que não seja um curto-circuito na fonte VCC2. RO e RC estão aqui pela mesma razão. E RD também, né? Todos eles estão aqui para limitar a corrente que passa por esses elementos. Ok? Aqui a gente tem o mesmo esquema, só que controle para um motor DC aqui. Qual que é a diferença? Eu não estou usando o relé e eu posso utilizar um VCC diferente, né? Então aqui eu posso, por exemplo, já utilizar os 24 volts do motor DC, enquanto utilizo os 5 volts no circuito de controle. Então a vantagem aqui é que eu também tenho a mesma separação que eu teria com o relé, só que a vantagem aqui é que eu não tenho um sistema mecânico, certo? Então, por não ter um sistema mecânico, eu não estou lidando com todos os problemas de você ter um sistema mecânico. Então, é o ruído alto do sistema mecânico e também o menor número de chaveamentos que eu posso ter no sistema mecânico, certo? Mas o optoisolador, ele não pode ter correntes tão altas quanto o relé. Então, no relé eu posso, sem problema algum, trabalhar em tensões de rede elétrica. Não posso fazer isso no optoisolador. Então, aí a gente precisa saber quando é que a gente vai utilizar um e o outro. Então, para tensões intermediárias, o optoisolador vai funcionar bem. Para tensões mais altas, aí você vai trabalhar com o relé. Altas, eu estou falando aqui altas em relação à eletrônica, né? Porque a gente sabe que altas tensões
no âmbito da engenharia elétrica são outras coisas, né? Aí são altíssimas tensões. Mas para a eletrônica, 220 volts já é uma tensão bastante alta, vamos dizer assim, para o que normalmente a gente trabalha na eletrônica. Certo? Então essa é outra forma de acionar um motorzinho. Vamos aqui falar um pouquinho sobre os sinais PWM. Teve um probleminha aqui, saiu uma imagem por cima da outra. Então, desculpe aí, eu vou corrigir isso aqui, tá? Foquem nessa imagem que está aqui mais ao centro. Era para ela estar sozinha aqui, infelizmente não deu certo. O que é o sinal que a gente chama de PWM? PWM quer dizer modulação por largura de pulso. Modulação por largura de pulso. O que é a modulação por largura de pulso? É o controle de uma onda que, em vez de ser uma onda quadrada tradicional, né, a onda quadrada tradicional é aquela em que metade do sinal, o sinal está no nível alto, e metade do tempo o sinal está no nível baixo. Um sinal PWM é um sinal em que a gente pode controlar esta razão entre o sinal estar no nível alto e o sinal estar no nível baixo. Esta razão a gente vai chamar de ciclo de trabalho. Ciclo de trabalho, ou do inglês duty cycle. Então vejam só, uma onda tradicional, como a gente já conhece, a onda quadrada, que é essa que está apontada com a linha azul, é a onda que tem 50% de ciclo de trabalho. Por quê? A minha onda, supondo que quando ela está no nível 1 ela está trabalhando e quando ela está no nível 0 ela não está trabalhando, ela está 50% do tempo no nível ativo, né? Então vamos supor que eu estou ligando aqui a minha onda num LED, certo? Eu estou ligando essa onda quadrada aqui num LED e o meu LED acende quando o meu nível de tensão é positivo. Então o meu LED estará aceso 50% do tempo, porque ele estará aceso apenas na fração do tempo em que a onda estiver no nível lógico alto. Portanto, por isso que a gente chama de 50% de ciclo de trabalho, porque o meu elemento ao qual a minha onda estará ligada está ativo 50% do tempo. Um sinal PWM é um sinal em que eu posso controlar qual é o percentual em que esta onda está positiva e qual é o percentual em que essa onda está no nível lógico baixo. Então aqui, por exemplo, aqui mais em cima, eu tenho uma onda com 25% de ciclo de trabalho. O que isso quer dizer? Que 25% do tempo o meu elemento está ativo e 75% do tempo o meu elemento está inativo. E aqui tem os outros exemplos, né? Como que é a cara de uma onda com 0% de ciclo de trabalho. Essa primeira lá em cima, né? A mais superior, né? Em que a onda está o tempo todo no nível lógico zero. Isso é, o meu elemento de saída, o meu elemento que eu quero controlar com essa onda, ele não trabalha, ele não exerce trabalho em nenhum momento durante a minha operação. Já o último caso, que é o caso mais abaixo, é o caso em que a minha onda está em 100% de ciclo de trabalho. Ou seja, eu tenho o meu elemento externo trabalhando o tempo todo. Por que isso é relevante? Essa é uma forma de eu fazer um controle fino de um elemento com um sinal digital. Então, como a gente está argumentando aqui, o meu sinal digital só pode ter dois estados. Esse estado é ligado e desligado. 5 ou 0. 1 ou 0. Certo? Trabalhando ou não trabalhando. Agora imagine que eu tenho uma lâmpada. Um LED. Vamos supor que eu tenho um LED. Se eu estou controlando esse LED com um sinal digital, e esse sinal digital só possui dois estados, o meu LED só pode funcionar em dois estados. Ou o LED está apagado completamente, ou ele está em brilho total. Certo? Vocês entendem a diferença? Então, ou o meu LED funciona 100% da potência o tempo todo, ou ele trabalha em 0% da potência, desligado o tempo todo.
Agora imagine que eu quero uma situação intermediária, que eu quero que o meu LED acenda a uma intensidade luminosa menor do que a intensidade luminosa máxima. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer com o sinal PWM. Se a frequência do sinal PWM for alta, e note que a frequência de todos esses sinais são iguais, né? Porque o período de todos eles é igual, né? Então todos esses sinais estão operando na mesma frequência. Mas se essa frequência for grande o suficiente, eu não vou perceber que o LED está acendendo e apagando. Certo? Então eu posso ligar o meu LED num sinal PWM, controlar que fase ou que percentual o meu LED está trabalhando e que percentual o meu LED está não trabalhando. E desde que ele pisque rápido o suficiente, eu não vou conseguir perceber que o LED está piscando. O efeito visual que isso causa é você perceber o LED com a intensidade menor de luz, uma intensidade luminosa. Por quê? Porque de fato ele está gerando menos intensidade luminosa por segundo ou por unidade de tempo. Por quê? Porque ele está trabalhando um ciclo de trabalho menor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o sinal PWM é uma forma muito fácil de a gente controlar elementos com sinais digitais. Então é como se a gente estivesse criando níveis intermediários. Em vez de eu ter o meu LED funcionando 100% do tempo, ou 0% do tempo, eu consigo controlar que percentual do tempo o meu dispositivo está trabalhando. E se essa frequência é alta o suficiente, isso não é visível a olho nu, né? Porque o nosso olho tem aí uma capacidade de dividir aí frames, vamos chamar de frames assim, né? Mas esses elementos movem muito rápido, a gente não percebe. É assim, por exemplo, que a gente assiste vídeos e filmes, né? Os filmes são frames sequenciais, só que eles passam tão rápido um atrás do outro que a gente vê aquilo como um movimento contínuo e não como uma sequência de imagens. A Alisson está perguntando se é uma forma de simular um sinal analógico com níveis digitais. A gente não está simulando um sinal analógico, mas a gente está simulando um efeito contínuo, vamos dizer assim. É um efeito contínuo, só que com um sinal digital. Mas esse seu pensamento não está essencialmente errado, tá? É só porque o sinal não é analógico. A gente não está simulando um sinal analógico de forma alguma. É um sinal digital. Mas o efeito que ele causa é um efeito semelhante a um efeito analógico, vamos chamar assim, certo? Ele cria um efeito resultante que seria possível com o controle de tensão, analógico, certo? Claudiane está perguntando se essa vantagem seria em custo e vida útil apenas. A maior vantagem do sinal PWM é porque a gente consegue gerar ele com um sinal digital. Essa é a grande vantagem. Porque quando a gente está falando aqui em sinais digitais, a gente tem que ter em mente que a absurda maioria dos sinais dos sistemas eletrônicos são sistemas digitais. A absurda maioria. Então a grande vantagem é que a gente consegue fazer esse controle sem precisar de um conversor analógico digital. Certo? Então tudo que a gente viu até agora de conversor DA não precisa. Basta você ligar na saída de um PWM e controlar o ciclo de trabalho. Mas os níveis de tensão serão sempre 0 ou 1, então eu posso controlar diretamente com qualquer controlador. Essa é a grande vantagem. A segunda vantagem é que eu sei exatamente qual é a corrente que estará fluindo pelo circuito em cada momento. Porque é só eu projetar a corrente quando eu estiver em 5 volts. Em 0 volts eu não tenho corrente, né? Em 5 volts eu projeto a corrente, eu coloco todos os resistores, acabou. Então eu só preciso projetar para 5 volts. E 0 não vai ter corrente, então ok. Eu sei que o meu dispositivo não vai passar do limite da corrente, se eu for acaso aumentar a tensão demais. Isso não acontece. Porque eu só tenho 2 estados. Certo? Desde que eu opere numa frequência alta suficiente, isso é imperceptível para o operador. Para o operador não, para o usuário. A forma mais fácil da gente fazer um sinal PWM é esta que está aqui. Eu utilizo um sinal de rampa, que aqui eu vou chamar de onda portadora. Aqui está
do inglês carrier, é a portadora do sinal. E o meu sinal que eu vou utilizar para fazer a modulação, eu vou chamar de sinal modulador. Ele não precisa ser uma senoide, tá? Aqui no exemplo a gente está usando uma senoide. E o meu circuito que vai fazer essa modulação é nada mais nada menos do que um simples comparador. Então a minha onda portadora, que aqui é uma onda triangular, eu vou ligar no terminal inversor do meu comparador. O que isso significa? Que a minha saída será positiva, a minha saída estará no nível lógico alto, apenas quando a minha onda moduladora estiver acima da minha onda triangular. E o contrário também vai acontecer, né? Quando a minha onda moduladora estiver abaixo da onda triangular, então eu vou ter meu nível lógico baixo. Então, observe aqui o que está acontecendo nessa figura da esquerda. Vamos primeiro dar uma olhada no que acontece aqui nesta região mais alta. Quando a minha onda moduladora está mais próximo do pico da onda portadora. Então veja que nesse caso, na maior parte do tempo, a minha onda moduladora é mais alta do que a portadora. Certo? Ou seja, na maior parte do tempo, vou repetir, na maior parte do tempo, a minha onda moduladora é mais alta do que a portadora. Quando ela é mais alta, eu estou no nível lógico alto. Então aqui, ó, no meu intervalo em que eu estou alto aqui, a minha onda correspondente aqui também estará no nível alto. Então, apesar do sinal ter a mesma frequência, e ele vai ter a frequência da portadora, apesar dele ter a mesma frequência, nesta região aqui, ele está mais tempo no nível alto do que no nível baixo. Então o ciclo de trabalho é maior nesta região. Já quando eu tenho o meu sinal modulador mais baixo em relação à minha portadora, na maior parte do tempo, o meu sinal modulador é menor do que o sinal da portadora. Isso faz com que, ó, nesta região aqui, por exemplo, a minha moduladora é menor do que a portadora. Então, na saída, quando isso acontece, a minha saída é nível lógico baixo. Como o meu sinal modulador é, na maior parte do tempo, mais baixo do que a portadora, então eu tenho um ciclo de trabalho mais próximo de zero. Então, meu elemento passa menos tempo trabalhando. Esse é o modulador mais simples de fazer. Pedro está perguntando se, no caso, para um duty cycle constante, o sinal do modulador seria um sinal CC. Correto. Se a gente quer um duty cycle constante, o modulador vai ser um sinal CC constante. Certo? Num sistema digital, a gente pode fazer um sinal PWM por contagem de pulsos. Então, dentro dos microcontroladores, a gente tem elementos de contagem. Então, se você tem um microcontrolador, você não precisa de um modulador, né? O que você faz é fazer uma contagem de pulsos. Você conta, eu quero passar 3 pulsos no ciclo de trabalho alto e 10 pulsos no nível baixo. E aí você conta 1, 2, 3 e troca 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E os microcontroladores mais modernos já fazem isso automaticamente. É só você colocar lá, eu quero frequência tal e ciclo de trabalho igual a 50%. Então ele já calcula para você. Mas caso você tenha que fazer um modulador, essa é a forma como a gente faz esse modulador. Certo? Nossa, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos continuar com esse aqui. Porque tem a figura do gerador e tem as curvas que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Então vamos lá. Esse cara daqui é um gerador de PWM com potenciômetro. Então essa é uma forma de você fazer um gerador de PWM sem ter um microcontrolador. Só com um circuito comparador normal. Então,
Veja que esse circuito é muito parecido com o circuito do multivibrador astável que a gente utilizou para gerar uma onda quadrada. Vocês lembram? Qual que era a diferença aqui? Vocês devem lembrar porque a gente fez uma atividade com ele. Qual que era a diferença? No lugar dessa malha de realimentação aqui, a gente tinha um simples resistor. Era um resistor que ligava essa malha aqui na realimentação. Não tinha esse diodo, não tinha esse potenciômetro. Por que esse cara gera onda quadrada? Porque ele tem ciclos alternados de carga e descarga do capacitor. E a carga e a descarga do capacitor têm a mesma constante de tempo RC. Por que ela tem a mesma constante de tempo RC? Porque é o mesmo resistor no caminho de ida e o mesmo resistor no caminho de volta. Entenderam agora como é que a gente vai gerar o PWM? Vocês já imaginaram? O que a gente vai fazer é criar dois caminhos. Um caminho para a ida e um caminho para a volta. Se eu garanto que o meu caminho de ida é diferente do meu caminho de volta, então eu posso agora ter duas constantes de tempo diferentes. Uma constante de tempo na ida e uma constante de tempo na volta. Para isso, eu preciso usar um potenciômetro nessa configuração, mas o resultado é que o meu tempo de carga pode ser diferente do meu tempo de descarga. Então, dê uma olhada primeiro aqui à direita. Nesse caso da direita, o meu tempo de carga é bem mais lento do que o meu tempo de descarga. Dá para ver nessa curva aqui, nessa curva que está na parte superior direita. Olha só, meu tempo de carga é muito maior do que o tempo de descarga. O tempo de carga vai acontecer quando minha saída for positiva. Por quê? Porque na saída positiva, eu estou induzindo corrente para o capacitor. No ciclo negativo, eu estou descarregando o capacitor. Então, se eu garantir que o caminho de descarga é mais rápido, eu passo menos tempo no ciclo negativo e mais tempo no ciclo positivo para carregar o capacitor. Então assim eu consigo criar um gerador de PWM. Agora vamos ver como é que ele se comporta aqui. Deixa eu apagar esse resistor para a gente conseguir ver o circuito. Então todo mundo sabe como funciona um potenciômetro, né? Um potenciômetro é um resistor que tem 3 terminais. Os terminais externos têm sempre a mesma resistência. Então aqui, ó, meu potenciômetro está representado aqui por esse símbolo. A minha resistência total é sempre a mesma. Então se o meu potenciômetro é de 10K, a resistência entre os dois terminais externos desse meu potenciômetro são iguais. Só que quem é o terminal central? O terminal central é um terminal que eu posso controlar a sua posição através de um botão rotacional, um knob. Quando eu faço girar essa chave, eu posso aumentar ou diminuir, ou melhor, eu posso mudar a posição de onde esse conector interno conecta no meu resistor. Com isso, eu posso fazer com que a minha resistência seja dividida em algum ponto entre 0 e 100%. Então, se eu tenho, por exemplo, um resistor de 10K, eu posso fazer girar a chave do meu potenciômetro de 10K, Eu posso fazer girar a chave do meu potenciômetro para que o meu terminal central seja conectado a algum percentual do valor mínimo ou do valor máximo. Então, se no meu potenciômetro a minha chave está exatamente no centro do potenciômetro, se ele tem 10K, eu vou ter 5K para cada lado. Se eu conecto ele mais para uma das extremidades, digamos que eu conecte ele a 20% do caminho da extremidade final, então eu vou ter 80% de um lado e 20% do outro lado. Então, se esse cara daqui é o meu resistor de 10K, por exemplo, vamos supor que eu liguei esse resistor aqui em 20% do caminho. Então, para cá, eu vou ter 2K na extremidade superior e na extremidade inferior eu tenho uma conexão de 8K. Certo?
Estou supondo que vocês já conhecem o potenciômetro, né? Então, qual que é a grande sacada desse tipo de circuito? É o uso do potenciômetro associado ao uso dos diodos. Por quê? Porque o diodo vai fazer com que, em um sentido, a minha corrente flua através de uma das parcelas de resistência do meu potenciômetro. E no outro sentido, ele vai fluir na outra parcela do potenciômetro. Então vamos supor agora que eu estou no ciclo positivo, certo? No ciclo positivo, eu vou desenhar de azul, o capacitor será carregado. Então, a tensão neste ponto aqui na saída será positivo e a corrente vai fluir em direção ao capacitor. Só que quando ela chega aqui no terminal central do meu potenciômetro, ela não pode fluir através de D2. Por quê? Porque D2 estará reversamente polarizado neste ciclo. Então a corrente aqui vai fluir por D1 carregando o capacitor. Então assim o meu ciclo de carga terá como referência uma resistência de 8K. E o capacitor vai começar a carregar. Vamos imaginar agora que o capacitor completou a sua carga. Quando o capacitor completa a sua carga, o que vai acontecer? A tensão aqui em Vsig será maior do que a tensão de referência Vref aqui. Certo? Quando isso acontece, o que vai acontecer? O amplificador operacional troca de estado. O amplificador comparador troca de estado. Quando ele troca de estado, a tensão de saída passa a ter um valor negativo e o capacitor começa a descarregar. Então flui do capacitor uma corrente nesse sentido. Só que o que acontece? D1 agora é que não pode ser polarizado, porque a corrente estaria fluindo no sentido errado pelo diodo. Então a corrente é forçada a passar por D2 e então pela parcela de 20% da resistência. Ficou claro como é que o gerador PWM funciona? Então, o que é um gerador PWM? Esse gerador aqui em particular, né? Nada mais é do que um multivariador astável em que a gente consegue controlar qual parcela do tempo o circuito estará em carga e qual parcela do tempo o circuito estará em descarga. Note que a frequência do sinal será sempre a mesma. Por quê? Porque o tempo total de carga mais descarga será sempre o mesmo. Porque a soma das resistências nos dois lados do potenciômetro são sempre as mesmas. Então, RC na carga mais RC na descarga será sempre igual. Porque a gente pode colocar o C, a capacitância, em evidência, né? Então ficará C que multiplica resistência na carga mais resistência na descarga. E esse valor é constante. Certo? A soma das resistências na carga e na descarga são constantes porque trata-se de um potenciômetro fixo. Então a gente ainda tem essa outra vantagem nesse tipo de conexão. A frequência é constante. E o que vai determinar a frequência? 1 sobre RC, em que este valor de R é o valor total do potenciômetro. Claro, esse vai ser ômega igual a 1 sobre RC, né? Você tem que converter depois, se você quiser a sua resposta em Hertz, tá? Mas a frequência angular vai ser 1 sobre RC. Certo? E variando a posição do potenciômetro, a gente varia o ciclo de trabalho para 0 ou para 100%. Nesse caso particular aqui, nesse circuito, o ciclo de trabalho jamais será 0 e jamais será 100%. Por quê? Porque a gente não consegue nem carregar e nem descarregar o capacitor instantaneamente. Então vai haver sempre um limite de carga ou de descarga. Então a gente não consegue fazer com que o tempo de carga ou o tempo de descarga sejam exatamente iguais a 0, o que faz com que a gente não possa ter nesse modelo 100% de ciclo de trabalho e nem 0% de ciclo de trabalho.
mas a gente consegue chegar bastante próximo. Ok? Aqui a gente já vai concluindo. Esse aqui é um esquema de como é que a gente pode controlar um motor DC com PWM. Então é o mesmo esquema anteriormente, só que agora a gente está usando um optoacoplador. E o que a gente fez? Na entrada do optoacoplador, a gente coloca a saída de um gerador PWM. O que isso acontece? O que vai acontecer aqui? O PWM vai ativar e desativar o optoisolador no ciclo de trabalho que é gerado pelo PWM. Então, quanto maior o ciclo de trabalho, mais tempo o optoacoplador passa ligado e vice-versa. Quanto mais tempo o optoacoplador passa desligado, mais tempo o transistor de saída passa ligado. Lembre-se que ele tem uma relação inversora, né? Então, quanto mais tempo o optoacoplador está operando, menos tempo o seu transistor de saída está operando. E como o motor DC tem uma característica indutiva, ele vai gerar aqui um efeito de filtro passa-baixas. Então, a corrente média no motor CC será igual à média das correntes máxima e mínima, só que levando em consideração o ciclo de trabalho. Certo? Então, se o meu ciclo de trabalho é 50%, a minha corrente média no motor DC aqui será 50% da corrente máxima. Se o meu ciclo de trabalho é 30%, a corrente no meu motor DC será 30% da minha corrente máxima. Certo, pessoal? Beleza. A gente vai ficando por aqui. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Certo, posso explicar a atividade sim. Vamos lá. Vamos voltar. Aqui. Ok. Qual que é a atividade de hoje? Vocês vão ter que refazer esse conversor DA aqui para 4 bits, que é exatamente o número de bits que a gente tem no conversor que a gente fez. Aliás, 4 bits não, para 3 bits, tá? Desculpa. 3 bits. Que é exatamente o mesmo número de bits que a gente utilizou no conversor AD. Ok? Isso, Antônio. Alguém já tinha dito antes que a data está errada. Eu vou corrigir a data. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer este conversor aqui para 3 bits. Então aqui ele vai ter 3 entradas, exatamente como está aqui, 3 entradinhas. O bit mais significativo é esse cara daqui, que está indicado pela gravura. Certo? Então vocês vão escolher aqui o valor de R, que vai definir o valor de 2R. Certo? E ligar os amplificadores nessa configuração. Lembrando que, como no nosso caso V de referência será igual a VCC, a gente não precisa dos elementos chaveadores, né? Esses elementos aqui S0, S1, Sn-1. Não precisa desses elementos, a gente liga diretamente. Aqui, nesse exemplo, eu estou usando superposição, né? Então por isso todos os elementos estão aterrados. Mas aqui no caso, o que você vai fazer é ligar V3 aqui no primeiro, aqui no segundo você vai ligar V2, aqui no terceiro você vai ligar V0. Não, aqui, peraí, desculpa. Aqui é V3, aqui você vai ligar V2, aqui você vai ligar V1 e o último aqui é V0. Só que no caso a gente vai fazer com só... A gente vai fazer só com 3 bits, né? Eu acho que eu pedi 3 bits. Então a gente não vai ter esses dois primeiros caras aqui, ó. Como são 3 bits, você liga
não usa esses caras aqui. Você liga isso aqui, ó. Certo? Não vão existir, esse R e esse 2R não vão existir. Você já começa em V2. E o resto do circuito é igual. Você pega esses 3 circuitos, liga nas saídas daqueles amplificadores anteriormente. Você vai pegar esses caras e ligar aqui. É bem simples, não tem nenhum problema. Isso é a letra A, certo? Aí a letra B, o que vocês vão fazer? Ligar o conversor DA no conversor AD. E colocar um sinal de entrada senoidal no início do conversor AD. E na saída do conversor AD você liga o conversor DA para ele desfazer a conexão. Desfazer a conversão, certo? Então o que eu quero que a gente veja aqui? Que a informação é perdida, certo? Então a gente vai ter uma onda senoidal na entrada e vai ter na saída algo que parece uma onda senoidal, mas que não será uma onda senoidal. Será uma onda mais parecida com degraus, assim, né? Vai ser interessante de ver, para vocês entenderem qual é a informação que é perdida quando a gente faz a conversão AD-DA. Mas então, o conversor... Deixa eu ver onde é que eu tenho algum espaço para desenhar aqui. Aqui eu tenho um pouquinho. O conversor AD, ele possui uma saída, uma entrada e N saídas. Aqui no nosso caso a gente tem 3 saídas, né? N igual a 3. Então ele está convertendo um sinal analógico aqui na entrada, analógico, em um sinal digital de N bits. Então conversor AD. A gente vai ligar esse cara num conversor DA, que vai reconverter os 3 bits digitais novamente em um sinal analógico. Só que esse sinal analógico, a gente pode chamar ele de A', porque ele não vai ser igual a A. Vocês vão notar que ele tem a mesma forma, ele é semelhante, mas aí ele vai ser diferente. Romer está perguntando se vai ter que ter um switch nos resistores de todo jeito. Não. Você pode ligar esse cara daqui diretamente. Ah, tá. No caso, se você quiser no simulador, você pode ligar um switch só na hora de você poder demonstrar que o circuito funciona, né? Então, na hora de demonstrar, você vai ter que ter alguma forma de colocar 1 ou 0. Mas no Proteus existe um elemento que chama-se Logic Toggle. Deixa eu colocar aqui para vocês. Logic Toggle. Esse é o elemento mais fácil de utilizar na hora que você está simulando circuitos digitais. Porque ele é simplesmente um elemento que quando você clica ele muda de 0 para 1. É super fácil de usar. Não sei se no Easy EDA tem. Mas se não tiver, não tem problema. Você usa uma fonte CC e ajusta o valor da fonte CC para 0 ou para 1 manualmente. Não tem problema algum, funciona muito bem. Quando a gente for ligar dessa forma, a gente não precisa de switch. Por quê? O que eu quero mostrar, o que vocês têm que mostrar, é que os seus conversores funcionam, né? Que você conseguiu pegar o seu sinal analógico, converter para digital e de digital reconverter para analógico. Então os conversores funcionaram. Então na entrada você vai ter uma senoide bonitinha. Na saída, o que você vai ter é algo assim, né? Perdendo informação, mas ainda mantendo a forma de onda como um todo. Esse é o gráfico da letra B, da segunda parte. A primeira parte é criar o circuito, que é simples, é basicamente reproduzir o que está aqui. E a segunda parte é fazer essa ligação back-to-back, que a gente chama, né? A ligação do seu circuito para mostrar o funcionamento. É simples, é bem tranquilo. Já teve coisa mais difícil aí que a gente fez no curso. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Yuri tá perguntando alguma coisa ali. O conversor AD, certo? O quê? Não, Yuri. O conversor AD é para você usar o que você criou na atividade de segunda-feira. Então não é para usar um conversor AD que tem já lá no software, não. É para você utilizar o conversor que você criou e aí agora você vai ligar um no outro para fazer funcionar. Ok?
Beleza, pessoal. Então tá bom. Hoje fizemos 2 horas, né? Beleza. Até mais, até semana que vem.